15 de setembro de 2015. Corinthians faz último treino antes de enfrentar o Internacional e tentar igualar recorde de invencibilidade do Brasileirão. Perto do retorno, Allan Kardec projeta estreia contra o Palmeiras e estipula a meta de gols até o fim do ano. Verdão confirma retorno de Arouca e terá mudanças na defesa para o confronto com o Fluminense. Fluminense sai em defesa de Fred após protesto da torcida em Desembarque. No Santos é dia de entrevista de Lucas Lima. Você fica sabendo de tudo aqui no Gazeta Esportiva. Veja também, Vasco e Cruzeiro se enfrentam na luta contra o rebaixamento. E as emoções da volta ciclística do Grande ABCD e a invasão das mountain bikes no Jockey Clube. Uou, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do líder Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Internacional amanhã no Beira-Rio. Por isso, a gente já vai direto para o CT Joaquim Grava, onde está o nosso querido repórter Felipe Esboril. O Esboril tem cara nova chegando no Corinthians, é isso mesmo? Boa tarde. Boa noite, Anitta. Boa tarde, como melhor você preferir. Um abraço para você, para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o técnico Tite comandou o último treinamento antes dessa partida contra o Internacional, nesta quarta-feira em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Os jogadores acabaram de deixar o CT, foram até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica muito próximo aqui do CT Joaquim Grava, e embarcam nesse momento para Porto Alegre para esse jogo. Descansam na capital gaúcha e só retornam depois da partida na quinta-feira. Bom, mas você disse de novidade no gramado. Essa tarde de terça-feira teve novidade sim, Anitta, aqui no gramado do CT Joaquim Grava. O atacante Lincoln, de 31 anos, 1,92 m, novo reforço do Timão, já treinou com os colegas, mas ainda não foi relacionado para essa partida contra o Internacional. Foi a primeira vez que ele veio a campo, ele que veio emprestado do Bragantino até o final da temporada, justamente pela contusão do Rildo. Ele se machucou no final de semana na partida contra o Joinville, passou por uma operação nesta terça-feira. Aliás, está tudo bem com o Rildo, ele teve uma luxação na clavícula e passou por uma cirurgia no Hospital São Luís. Está tudo certo com ele, nos próximos dias ele já deve retornar à sua residência e só volta ao Corinthians em 2 meses, cerca de 6 semanas, 8 semanas, por volta de 2 meses o Rildo deve assumir de novo os treinamentos aqui no Corinthians. Mas o técnico Tite, que participou da entrevista coletiva nesta tarde aqui no CT Joaquim Grava, falou justamente desse reforço e dos números impressionantes do Corinthians neste campeonato. A direção sempre esteve atenta, e quando nós todos conversando e das necessidades de preencher jogadores com características diferentes para o grupo. Importante vem o Lincoln com essa característica, né? Ter um grupo fortalecido, ter opções fortes no campeonato tão difícil, como ele tem se mostrado, que às vezes surpreende tu perder atletas, início de jogo como foi o Rildo, início de jogo como foi a Arana, pelo desgaste, pelo grau de exigência que ele tem. Tite, conversando ontem com os 2 jogadores que tiveram aqui, a gente apresentou alguns números para eles, como, por exemplo, 5 pontos de distância para o segundo colocado, 17 jogos invicto, pode quebrar um recorde, né, se não perder para o Internacional, mas ambos se atentaram em dizer que o negócio é passo a passo, não pensam na frente, não pensam no Santos, nos próximos adversários, e focam apenas no próximo degrau, que é o Internacional. É isso que você passa para eles? Também ouvi a resposta dizendo que nós temos que ficar atento ao nosso trabalho. Sim. Esses dois fatos, todos, e é verdade que tem um caráter decisivo, e nós temos que estar atentos sempre à nossa melhoria, olhar para dentro da gente, né, procurar crescer, procurar evoluir. Apenas complementando, Anitta, os números que eu passei para o técnico Tite nessa pergunta que eu fiz para ele, o Corinthians é o líder, tem 5 pontos à frente do Atlético Mineiro e 9 à frente do Grêmio, que é o terceiro colocado. Tem 72% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa, um aproveitamento impressionante na Arena Corinthians, enfim, números que impressionam essa campanha do Corinthians neste ano de 2015. E justamente sobre o cansaço, sobre o desgaste físico dos jogadores, o técnico Tite queria colocar todo mundo em campo esta tarde aqui no CT, mas o preparador físico, Fábio Maceridian, não deixou não. Vamos ver o que o técnico Tite disse. Quebrei o pau eu e o Fábio Maceridian agora. Eu queria treinar e ele não.
um outro tipo de treinamento. Ele disse, Tite, se for para campo, vai interferir fisicamente nos atletas. Eles precisam fazer um outro tipo de trabalho. E eu sei da importância, sei da responsabilidade, mas tenta até a última hora, é um pouco de espírito de técnico, né? Quer botar para dentro do campo, quer com bola, quer mexer ali, mas eu tenho a noção exata, então eles ficaram fora, a gente trabalhou os demais atletas com esse objetivo, justamente para quantificar o trabalho. Nem um atleta que fique fora do jogo não tem um trabalho muito baixo, sem volume, sem intensidade, para estar preparado para o jogo, como aconteceu com o Malcolm, que estava fora, e entrou muito bem no jogo, né? E aconteceu outros exemplos, o Arana contra a Chapecoense lá, e agora o Wendel, na entrada desse jogo, a gente procura preparar, e está o grande desafio nos treinamentos, deixar eles em condições. 17 jogos de invencibilidade. Se não perder para o Internacional nesta quarta-feira, o Corinthians iguala o recorde de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, que é do São Paulo em 2008 e também do Atlético Paranaense em 2004. Ambas as equipes têm 18 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro, claro, nessa versão por pontos corridos. O técnico Tite deve contar com força máxima para esse jogo, portanto vai com Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson, na frente Malcolm e também Wagner Love, o Malcolm que substituiu o Rildo, que saiu no comecinho do jogo, justamente por aquela contusão. Notícia de hoje, o Corinthians anunciou mais um reforço, já que neste dia 15 se encerrou as inscrições para o Campeonato Brasileiro. Os times não podem mais inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians correu para anunciar mais um atacante e ele é o Luca, de 25 anos, jogador atacante que veio do Criciúma, inclusive teve boas passagens pelo Criciúma, já foi emprestado por 3 vezes, ele também chega por empréstimo aqui no Corinthians até o final do Campeonato Paulista. Ambos, tanto ele quanto o Lincoln, devem ser apresentados no final da semana ou no começo da semana que vem, ambos como novos reforços do Corinthians para esse segundo semestre. Tá bom, Anitta? Tá ótimo, Esboril, muito obrigada. Bom trabalho por aí. Então, o Corinthians ainda está se preparando, está buscando mais nomes, né, para seguir aí nesse Campeonato Brasileiro. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O campeonato é longo. O próprio Tite não pôde realizar treinamento hoje. Por quê? Joga domingo, joga quarta, joga domingo. Se você força no treinamento, você corre o risco de perder jogador por contusão muscular, por fadiga. Então, precisa realmente de um elenco. Veja só, no elenco grande, o Corinthians não tem mais lá o colombiano, me fugiu o nome dele agora, é o Mendonça. Quer dizer, aí perde o Rildo machucado. Então, como é que vai fazer? Tem que correr atrás. Tem que ter alternativas, então foi muito, agiu com muita rapidez a diretoria do clube. Trouxe 2 nomes que não são nomes famosos, consagrados, mas, por exemplo, o Luciano. Luciano, quando chegou também no Corinthians, poucos sabiam quem era e fez um gol atrás do outro, só se deixou o time machucado. Então, tem o Lincoln, tem aí o Lucas, são opções pro Tite, que tem, claro, como dupla titular o Wagner Love e o Malcolm. O Wagner Love, que não vive um bom momento, mas fez um gol que acaba tirando um pouco o peso das costas. O Malcolm é um garoto, entrou bem no jogo, diga-se de passagem, perdeu lugar no time, mas entrou bem, soube aproveitar a oportunidade. Só para finalizar, Garrafa, sobre essa invencibilidade, ela é importante no sentido de dar moral. São 17 jogos de invencibilidade, se você considerar o grau de dificuldade, o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, é um feito e tanto. E aí você tem o São Paulo, que teve essa invencibilidade de 18 jogos em 2008, foi campeão, e o Atlético Paranaense, que nem com essa invencibilidade em 2004 conseguiu ser campeão, porque o Santos realmente estava numa fase fantástica e acabou terminando a temporada. Até foi aquele ano, a disputa foi até a última rodada e o Santos conseguiu ser campeão naquele ano e o Atlético tem um recorde aí de invencibilidade ao lado do São Paulo. Bons números o Corinthians merece, eu diria isso, Garrafa. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Perdão, o Corinthians faz uma campanha irretocável, né? São 70% de aproveitamento, os números são favoráveis ao Corinthians. Agora, eu entendo que não só o Corinthians, mas todo mundo tem que repensar no número de jogadores para a próxima temporada, tendo a manutenção desse molde aí de campeonato por pontos corridos. Porque você traz 2 jogadores, restando 13 rodadas para o término do campeonato,
Entendo que muito pouco eles vão acrescentar, porque é tempo de adaptação. Você sai, por exemplo, de um Bragantino, com todo o respeito que me merece a torcida do Bragantino, você sai de Criciúma e vem para o Corinthians, é outro peso. O que pode, de repente, acrescentar esses dois jogadores? Talvez, por esse momento, então, que se viesse pelo menos um dos dois e se pensasse alguém da base, já viesse trabalhando com alguém da base. Eu acho que os clubes têm que repensar, talvez, um elenco maior para a próxima temporada, aquele que briga por título, porque os problemas já são conhecidos, cartões, suspensões e contusões, né? Além de contratempos, como aconteceu com o próprio Rildo. E para que não aconteça isso, contratar dois jogadores tem um gasto desnecessário, no meu entendimento. Talvez se trouxesse um e pegasse alguém da base, poderia ser a melhor solução. Até porque, só para fechar, esse Luca, ele já rodou, ele saiu do Criciúma, como disse o Esboril, foi emprestado para o Cruzeiro, não vingou, voltou para o Criciúma. De qualquer forma, é um jogador a mais aí, o Tite precisava para a sequência dos 13 jogos que restam ainda no ano. É isso aí, como a gente falou, o jogo vale recorde para o Corinthians, mas do outro lado tem o Internacional, que conta com um aproveitamento excelente em casa, sob o comando do técnico Argel. O Internacional vai receber o Corinthians no Gigante da Beira-Rio, apostando no bom retrospecto. Em 4 jogos sob o comando de Argel dentro de casa, o Colorado conseguiu 4 vitórias. Por outro lado, o líder do Campeonato Brasileiro ostenta a expressiva marca de 17 jogos de invencibilidade no campeonato. O Corinthians é uma equipe, é o líder, né? Vem jogando muito bem, tem um ataque muito forte, vem fazendo gol também. Mas a gente também é forte dentro de casa, então a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que vai ser um jogo duro. 4 pontos separam o Inter do G4. Vitória sobre o Corinthians nesta quarta e sobre o Figueirense no próximo sábado, também no Beira-Rio, podem levar o Colorado à zona de classificação para a Libertadores. 2 jogos muito importantes em casa, onde a gente tem a nossa torcida. Então, 2 jogos que a gente tem que somar, a gente tem que ganhar, tem que conseguir os 3 pontos. Para essa partida, o técnico Argel terá à disposição o meia D'Alessandro e o zagueiro Juan, recuperados de lesão. O argentino deve estar entre os titulares. A dúvida está na lateral esquerda. Com Arthur suspenso, a única opção é o jovem Matheus Oliveira. O zagueiro Hernando e o meia Alex também podem ser improvisados no setor. Bom, o Inter, todos nós sabemos a força, né? A própria Anitta falou aí na matéria, sob o comando do Argel, 4 jogos, 4 vitórias. O Beira-Rio, o Inter cresce jogando em casa. Tem uma atmosfera satisfatória, claro. Exatamente. Então, mas, daqui a pouco eu falo do meu palpite para o jogo, mas... Não sei se o Inter mantém 100% de aproveitamento contra o Corinthians ou não. É um clássico do futebol brasileiro, tem todo um histórico em função até da Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu, teve aquela história do DVD, enfim. O jogo ele é muito mais importante, ou seja, o Internacional talvez dê muito mais valor para esse clássico do que propriamente 2005, o Corinthians, quando o Muricy estava lá. Não é verdade? Então, é um clássico do futebol brasileiro. O Internacional vem numa crescente, está a 4 pontos do G4, sonha com vaga para a Libertadores, sonha em entrar no G4. O jogo é importante por isso, mas o Corinthians, ele só não tem o Bruno Henrique da escalação que deu o Esboril. Vai com o que tem de melhor. E que é um bom time. Que é um bom time, é um time muito regular. Eu entendo que lá, a gente vai responder na enquete já, mas eu não sei não se o Inter pode até manter a invencibilidade, mas não sei se sai com os 3 pontos não. Já que vocês vão me responder, vou sair de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O Timão está perto de igualar o Atlético Paranaense e o São Paulo, como a gente já falou, com a maior invencibilidade na Série A. Então a gente quer saber, o Corinthians vai manter essa invencibilidade no Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.net, vote e o resultado eu dou no final do programa de hoje. E aí? Sim. E olha que não será surpresa se for com vitória, não. O Corinthians é um time calculista, é um time cirúrgico. O Inter vai ter que partir para o jogo. O Corinthians vai jogar como gosta lá no Sul. Fala o placar, Garrafa. Só. Placar? 1-0 Corinthians. Celso? 1-1. Só deixando um esclarecimento, né? Se Por que eu fosse... você está com essa... Se eu fosse adivinhar, eu jogaria na loto. Mas como eu não sou, então não significa nada o meu 1-0 aqui. Só palpite. Nem tampouco o meu 1-1. E o seu palpite? 2-1 não, mas tá valendo. Nosso assunto agora é o Campeonato Paulista de Vôlei. As meninas do Osasco venceram o Pinheiros por 3-1 e assumiram a liderança na competição. A reportagem é do Osmar Garrafa, que está aqui conosco. As meninas do Osasco, sem força máxima, entraram na quadra como favoritas. Mas sabiam que o Pinheiros, mesmo vindo de 2 derrotas consecutivas, seria um adversário complicado.
No primeiro set, o que se viu foi a equipe do técnico Luiz Omar mais atenta em quadra, com ataque e defesa funcionando bem. É verdade que o Pinheiros lutou bastante, até equilibrou o placar, mas não evitou que as donas da casa fechassem o set por 25-22. O segundo set foi mais equilibrado. Osasco até esteve à frente no placar, mas o time do técnico Vagão reagiu. Suas meninas foram comandadas por uma boa atuação de Clarice e conseguiram empatar o jogo, vencendo o set por 25-22. No terceiro set, Osasco controlou bem o jogo. Elisângela estava virando todas. E em 31 minutos, o time do técnico Luiz Omar liquidou a fatura em 25-21. 2-1 para as donas da casa. No quarto set, as meninas comandadas por Luiz Omar até pareciam estar com força máxima em quadra. Com 27 minutos, fecharam o set em 25-18, finalizando a partida em 3-1. Essa foi a quarta vitória consecutiva da equipe de Osasco, resultado que colocou o time na liderança provisória da competição. Pinheiros é um adversário sempre muito difícil, né? O segundo set nós erramos demais. Hoje acho que o ponto negativo da equipe foi a quantidade de erros de saque, né? A gente tem potencial de sacar melhor e com a margem de erro menor. Então isso acho que foi a lição que levamos aí da partida. Mas a equipe se comportou bem. Como eu falei, está amadurecendo, vencendo, isso é bom. É uma fase ainda de classificação, embora todo mundo esteja classificado, vai definir seu posicionamento na tabela. É importante, a vitória é importante, que ela te alimenta de otimismo na continuidade do trabalho, mas não é o fim do mundo. O importante é que a equipe venha evoluindo. Eu tenho comigo que no momento certo, a equipe vai estar jogando como a gente pretende que jogue e aí os resultados começaram a aparecer. E as bicicletas são o veículo da vez aqui em São Paulo e elas foram as estrelas do fim de semana na região metropolitana da capital em mais uma edição da Volta Ciclística do Grande ABCD. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a disputa que reuniu ciclistas profissionais e amadores de todas as idades e gêneros. A bicicleta vem conquistando a cada dia mais espaço nas ruas e avenidas de Sampa e da Grande São Paulo. Por lazer, estilo de vida, competição. No vácuo da prova ciclística 9 de julho, que teve transmissão ao vivo da TV Gazeta, acelera a também tradicional Volta Internacional do ABCD. A gente está vivendo um clima de Olimpíada no Brasil, em ciclofaixa em São Paulo, então isso tem favorecido bastante a gente colocar na rua o esporte novamente. Então há muito tempo a gente não tinha possibilidade de colocar na rua, colocamos. A Volta ABC é o 18º ano seguido que a gente faz. Então o esporte está crescendo, o ciclismo está crescendo. Participam atletas profissionais, amadores, homens, mulheres, meninos e meninas. Gente de todas as idades pedalando por objetivos, metas, amor à arte ou simplesmente saúde. A vontade de pedalar, a paixão pelo esporte, a endorfina que ele traz para você, tira teu estresse. Isso é uma saúde enorme, não só física, mas mental também. Faz bem, aconselho a todos a praticar o ciclismo, tá? É muito bom, é muito bom. Só praticando para saber o que faz bem pra gente. Você chegou em que lugar? Foi... Antepenúltimo, foi. Como é que é? Faz o seguinte, fala que você não lembra. Eu não lembro. Que emoção que ele não se lembra, mas é pra mim Antepenúltimo, mas chegou. É isso aí. Não, e a experiência adquirida, né? Isso é o mais importante, a experiência que adquiriu, né? Entre as magrelas, as motos. Aí fica fácil. Juiz a motor? Sou comissário da federação. É tipo um juiz, a organização, pessoal, manter a segurança para não cruzar um carro, para não ter problema, né? Tá sempre o circuito liberado para o ciclista treinar. A motor numa boa, né? Tranquilo. Às vezes é numa boa, às vezes não. E quando chove, quando tudo. Cansa também? Machuca o esqueleto? Cansa por causa... A posição é uma só, né? Num circuito fechado em São Caetano do Sul, várias baterias, pegas, disputas, divertindo os ciclistas
e o público. Já o pelotão de elite masculino tem missão pesada, longa. Haja perna e disposição para largar em Paranapiacaba com frio, chuva, neblina e 103 quilômetros de asfalto para percorrer por vários municípios. Até que no sprint final, 2 chegam lado a lado emparelhados. Graças a Deus o trabalho de equipe foi feito mais uma vez com muita perfeição. Quero agradecer a todos eles pela força que me deram aí e comemorar a vitória, né? Que é muito importante pra gente. Alex Correia Diniz saiu da oficina para brilhar em cima de uma bike. Eu era mecânico de bicicleta e aí peguei a paixão, consegui comprar uma bike e entrei nas competições. As minhas primeiras competições foram aqui na volta do ABC, região do ABC, e estou até hoje aí, 14 anos já de profissão. E as grandes conquistas, quais foram? Tenho bastante. Tour do Brasil, tenho vitória no Tour de São Luís, nos Estados Unidos, a última agora, a 3ª colocação no Tour do Rio. Esforço que pode ser recompensado ano que vem, num longo caminho de sonho. Estou fazendo de tudo, estou focado aí, como é um circuito muito seletivo para uma prova de muita subida e é onde eu me defendo melhor. Se Deus quiser, vou estar lá. Bom, o ciclismo no Brasil, como esporte, sempre teve tradição. A própria prova 9 de julho fala por si. Mas vejo com muito bons olhos, sabe, a absorção da bicicleta no dia a dia das pessoas, no dia a dia da cidade. Muito comum para cidades como Paris, Amsterdã, Nova York e São Paulo agora com as ciclovias, está abrindo as portas para os ciclistas como deve ser. E aí como deve funcionar? Os carros respeitam as bicicletas, mas o ciclista também tem que respeitar o pedestre. Digo isso porque já perdi a conta de quantas vezes eu quase fui atropelado na Avenida Paulista porque o ciclista não respeita o farol vermelho. Então, veja só, carro respeita ciclista e ciclista respeita pedestre, para que todos possam conviver em harmonia, para a segurança de todos. Sabe? Então, vamos respeitar as leis de trânsito. Vale para o motorista, vale para o ciclista e vale para o pedestre. Ainda sobre 2 rodas, os melhores pilotos de mountain bike do Brasil participaram nesse fim de semana de uma competição em São Paulo que contou pontos para conseguir uma vaga na próxima Olimpíada. Veja aí na reportagem em que Renata Falzoni acompanhou. Cavalos dão lugar a bicicletas no short track, montado em uma arena no Jockey Club de São Paulo. Um circuito curto com 1 quilômetro de extensão, para lá de desafiador, que exige força e habilidade para vencer obstáculos naturais e muito criativos. Prova rápida, uma prova muito explosiva, a lama está deixando o circuito técnico, tá umas curvas, se não prestar atenção você pode cair, está escorregando bastante a bike, umas pedras, umas raízes lisas. Uma prova dessa tem muito o que pensar, largou, tem que ir para ponta. A prova vale pontos na União Ciclística Internacional, a UCI, ranking que determina as vagas para os Jogos da Rio 2016. Always, when the athletes have a chance to get points to qualify for the Olympics and the Games, it's a good opportunity, and I think it helps to develop their skill level so that they continue to improve and be competitive on the international circuit. Depois de 2 baterias classificatórias, 20 atletas seguem para a final do short track, largada a todo vapor. 25 minutos de prova, mais 2 voltas. Sherman Paiva dita o ritmo nas 3 primeiras voltas. Na 4ª volta, Henrique Avancini ataca e dispara na liderança. A velocidade média é de 25 km por hora. Ao final, Henrique Avancini, principal nome brasileiro para os Jogos do Rio, cruza a linha de chegada em primeiro. Esse formato aproxima muito o público do calor da prova, então é fácil fazer força. Em segundo lugar, Sherman Paiva.
Em terceiro, Guilherme Müller, uma revelação da categoria sub-23. Na categoria feminino, Isabela Lacerda, a melhor brasileira do ranking da UCI, domina a competição de ponta a ponta e finaliza com uma volta de vantagem sobre todas as demais atletas. Meu método é sair, fazer força e terminar a prova no limite. Acho que está precisando mais aumentar o número de meninas para a categoria se valorizar mais e a gente conseguir evoluir cada vez mais as meninas e a gente despontar no cenário mundial. Isso foi um exemplo, né, que focar mais no treino, treinar mais e a próxima espero que não tome a volta e possa ir bem melhor. Isso aí. Gente, atenção, hein? Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do nosso futebol brasileiro. Para você votar, vá lá no nosso site www.trofeumesaredonda.com.br e siga as instruções. O prazo para votação do público é vocês, né? O público são vocês, é até dia 14 de novembro. A Lux Color, Baltec e também a Acron estão com a gente em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda. Meninos, algum nome que vem à mente de vocês, que vocês gostariam assim de soltar a esmo, só para a gente brincar um pouquinho desse assunto? Jadson tá muito bem. Celso? Renato Augusto. Renato Augusto? Eu sigo com o meu Ricardo Oliveira. Só vou falar. Eu ia falar Ricardo Oliveira também, sabia? Um menino escreveu hoje no Twitter: poxa, se o Ricardo Oliveira é o melhor, ele é o artilheiro. Ele é o melhor atacante do futebol no momento, Pois é. Bom, gente, a bola vai rolar nessa noite pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos. O Bragantino recebe o Macaé às 7 horas em Bragança Paulista. No mesmo horário, o Ceará enfrenta o Bahia na Arena Castelão. Às 8h30 acontecem mais 6 partidas. Vitória e Mojimirim jogam na Fonte Nova. Em Criciúma, tem Criciúma e Sampaio Correia. O Paysandu enfrenta o ABC no Mangueirão. O Náutico encara o Atlético Goianiense na Arena Pernambuco. Em Lucas do Rio Verde, tem Luverdense e Paraná. E no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebe o América Mineiro. Fechando a rodada, 9h30 jogam Botafogo e Oeste, no Engenhão, e Boa Esporte e Santa Cruz, em Varginha. Gente, lutar para deixar as últimas colocações. É esse o espírito que os cruzeirenses e também os vascaínos se preparam para entrar em campo amanhã no Mineirão. Numa situação bem mais complicada, a equipe carioca soma 19 pontos e tenta deixar a lanterna da competição. Já o Cruzeiro, 14º colocado, tem 29, mas está somente a 2 pontos na frente do Coritiba, primeiro time na zona do rebaixamento. Existe um ditado que diz: o que vem de baixo não me atinge. Certamente essa frase não faz muito sentido para o cidadão desse vídeo. Mas não é só esse grandão que não se preocupou muito com o que vinha de baixo, não. Nas últimas 2 rodadas do Brasileirão, o Vasco da Gama, lanterninha da competição, venceu a Ponte Preta e o Atlético Paranaense. Acreditar, nós sempre acreditamos. Sempre. Desde quando ficamos a bastante jogos aí sem ganhar e fomos felizes dentro do Brasileiro já com essas 2 vitórias agora consecutivas. Coisa que há bastante tempo não tinha acontecido. Ainda longe de sair da zona do descenso, o Cruz Maltino tem que continuar vencendo para permanecer na Série A. Tem um jogo dificílimo diante do Cruzeiro, agora no Mineirão, nessa quarta-feira, onde que, se Deus quiser, a vitória vai nos ajudar bastante. Se tratando de ponto, cai muito dos que estão ali à nossa frente. Amanhã, às 10 da noite, o Mineirão será o palco do confronto entre Cruzeiro e Vasco. E foi nesse mesmo estádio, no domingo, que a Raposa empatou com o Atlético Mineiro em um jogo eletrizante. Mas engana-se quem pensa que o Clube Azul das Minas Gerais não prega respeito diante dos cariocas. Sabemos que um campeonato como esse tem muitas armadilhas, né? E você faz um grande jogo como esse e depois tem um jogo seguinte na sua casa e às vezes pela colocação do adversário alguém pode pensar que você vai ter um jogo fácil pela frente. E nós sabemos que não será assim. O Vasco, por exemplo, está vindo já de 2 vitórias consecutivas. Ainda é o último colocado do campeonato, mas futebol tem tendência. E a tendência deles é de crescimento nessa hora.
Os jogadores cruzeirenses compactuam com as ideias de Mano Menezes. Acreditamos que o nosso torcedor estará presente no estádio, como esteve nos 2 últimos jogos aí, nos apoiando, frente a um adversário que está em progressão, numa crescente, mas nós também temos que pensar em nós, que nós precisamos dar sequência no nosso bom momento, e nós precisamos dessa vitória aí, porque é um jogo fundamental para que nós possamos dar sequência aí nas nossas pretensões, que está na primeira parte da tabela. O Mano, né, Celso, é extremamente experiente para saber que só se ganha o jogo quando se vai a campo. Não se ganha na véspera, não se ganha nem no treinamento, senão não teríamos a partida. Então, o Cruzeiro, obviamente, vai enfrentar um adversário que vai jogar a partida da sua vida, que tem todas as limitações que nós sabemos. O Vasco tem sérios problemas dentro e fora de campo, mas o Jorginho está tentando fazer ali o milagre, que eu não acredito. São 8 pontos para fugir do G4, mas restam apenas 13 rodadas para o término da competição. Então, o Cruzeiro, que poderia até ter saído com uma vitória e fortalecido no clássico contra o Atlético Mineiro, não saiu apenas com um empate, deve fazer uma vitória, mas não será na tarefa das mais fáceis não, viu, Celso? É que o Vasco ganha moral, né? Tava lá, cabisbaixo, segurando a lanterna, de repente, uma vitória, 2 vitórias, já melhora o psicológico. E o Vasco não tem alternativa, né? Tem que fazer de cada rodada uma decisão de campeonato. Pois é. Aí não dá. Não tem mais o que perdeu o Vasco. Eu, sinceramente, acho que vai ser uma das partidas mais difíceis do Cruzeiro no campeonato. Foi o que o Mano disse na reportagem. Gente, amanhã tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã e o tricolor carioca vive um momento de grande turbulência. Ontem, na chegada da equipe ao Rio de Janeiro, após a derrota para o Sport, alguns torcedores protestaram pelo momento ruim do Fluminense. Quando o atacante Fred passava por eles, alguns dos tricolores atirou uma lata de cerveja no jogador e houve um princípio de confusão. Hoje, o clube se manifestou nas redes sociais em defesa do atleta e o presidente Peter Simpson lamentou o incidente no aeroporto. Agora à tarde, alguns tricolores voltaram a protestar nas Laranjeiras e um deles chegou a invadir o campo de treinamento, mas foi retirado pelos seguranças. Os principais alvos são Fred, que não apareceu no campo, a diretoria e o técnico Enderson Moreira. O Fluminense não vence há 6 jogos, sendo 5 derrotas e 1 empate. É uma vergonha, sinceramente, fico envergonhado de toda hora divulgar o comportamento desses vândalos, porque não acontece absolutamente nada com esses vândalos. E o clube também não tem que emitir uma nota para defender o Fred. Ele tem que garantir a segurança dos atletas. Eu me recordo bem que o Fred foi o único jogador que isoladamente questionou o comportamento das torcidas e eu não vi ninguém, absolutamente ninguém apoiar o Fred. Eu não vi o sindicato dos atletas, que já ameaçou parar a Copa do Mundo, que ia ter jogo 11 horas da manhã, 1h da tarde, mas é esse tipo de comportamento que o sindicato tem que agir. Sabe, quando o Fred questionou o comportamento das torcidas, não teve solidariedade de ninguém. Por isso que a situação se repete. Os jogadores são coniventes, sabe, são passivos diante desse tipo de situação. Para o campeonato, toda vez que isso acontecer, para o campeonato, para ver se o clube não cria vergonha e garantir a proteção dos seus funcionários. São funcionários do clube. Só que a gente sabe que muitas vezes tem clube até que facilita essa ação, que é para pressionar o jogador, que é lamentável no futebol brasileiro. Eu vou mais além, Celso, do que você diz, e exatamente por isso, em alguns casos, acontecer a participação dos clubes, é caso específico de polícia. É caso de polícia. Claro. Né? O cara vai lá para agredir um cidadão, um trabalhador, querendo ou não, ele está fazendo o papel dele. Bem ou mal, está cumprindo com a sua função, que é entrar em campo com a camisa do Fluminense ou com a camisa do clube que lhe paga o salário. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Ganhar ou perder faz parte do jogo, senão a gente ia ter quantos campeões por ano no Campeonato Brasileiro? Só vai ganhar um, não é verdade? Agora, o detalhe também que vale ressaltar é que o interesse passa do amor clubístico. Não tem amor clubístico nenhum. Nada. Há interesses políticos, muita gente se esconde em torcidas organizadas, eu disse muita gente se esconde no aspecto financeiro, leva vantagem financeira e aí vão para cima. E o Celso lembrou bem, o Fred já tem problemas porque bateu de frente com esse pessoal e aí fica sobrando até lata de cerveja, mas é um desperdício jogar uma lata de cerveja, hoje tá tão cara, né? Mas vamos em frente. Né? Os caras também vão fazer protesto,
Agora, fato é que eu não sei se o Fred, numa dessas, não resolve sair do Fluminense, porque ele não tem muita paciência com isso, né? O vídeo que você falou ano passado. Da outra vez, sei lá, eu acho só que tem que ter uma conscientização por parte da classe de jogador de futebol para acabar com esse estado de coisas. Bom, Palmeiras voltou a relacionar o atacante Barrios, mas ele pode se tornar um desfalque nessa quarta-feira, já que será julgado pelo STJD por uma confusão com o atacante Leandro Damião, do Cruzeiro, na segunda partida entre as duas equipes pela Copa do Brasil. Na ocasião, o juiz advertiu os dois jogadores, mas o Cruzeiro fez uma denúncia contra o palmeirense mesmo assim. O tiro pode sair pela culatra, já que o STJD denunciou Barrios por ato hostil e não por agressão, como queria o Clube Mineiro. A pena por ato hostil vai de 1 a 3 jogos. Por outro lado, o STJD também julgará Damião por simulação na suposta agressão, que pode ter pena maior ainda, de 1 a 6 jogos. Barrios pode ficar no banco contra o Fluminense. Já no meio-campo, tem jogador que volta de lesão com presença garantida entre os titulares. Palmeiras a caminho do Rio de Janeiro. Antes da viagem, coletivo na academia. Marcelo Oliveira mexe no time. Na defesa entra Vitor Ramos na vaga do Vitor Hugo, suspenso, para jogar junto com o Jackson. Eu acredito que não tem problema nenhum, até porque a gente já atuamos juntos. Alguns jogos contra o Corinthians, contra o Vasco, e graças a Deus não tivemos dificuldade. Acredito que nesse jogo de amanhã também não vai ter. No ataque, Alexandro coloca Lucas Barrios barrado na reserva. Arouca, recuperado de dores musculares, retorna ao meio de campo. A volta do Arouca é muito importante e o nosso objetivo principal é o G4. E depende desse jogo de amanhã. A gente tem que voltar de lá com os 3 pontos. 3 pontinhos separam o Palmeiras da zona de classificação para a Libertadores da América. O adversário de amanhã no Maracanã é o Fluminense, em crise. Não vence há 6 jogos e a torcida tricolor pressiona os jogadores. A gente tem que entrar ligado o jogo todo, porque eles vêm numa decrescente. E a gente tem que entrar atento para não dar essa oportunidade deles reagirem. E a gente continuar somando e focado no nosso objetivo. No protesto, sobrou inclusive para o ídolo Fred, que tomou uma latinha de cerveja. Na verdade, levou uma latada pelo peito, que não desceu redondo. E o Jackson também vai incomodá-lo. É um jogador que a gente tem que estar ligado o jogo todo, porque uma bola que sobra, ele pode definir o jogo, pode definir a partida, e a gente tem que entrar atento para não dar nenhuma brecha para ele. Com apenas 3 vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras será cauteloso, na medida certa. A gente tem que jogar todos os jogos fora como se fosse em casa. E um time que quer alcançar o seu objetivo passa por isso também. A gente tem que entrar focado fora de casa, entrar um pouquinho mais concentrado para que essas vitórias possam vir. Olha, Celso, me causou surpresa o fato, eu apostava lá atrás ainda, até o término do primeiro turno, começo do segundo turno, e quando o Palmeiras se aproximou, teve a chegada do Marcelo Oliveira, fez um bom desempenho, falei, quando o Palmeiras entrar no G4, ele vai entrar e se consolidar. Nem tanto pela técnica do time, porque entendo que o futebol brasileiro há um equilíbrio muito grande entre as equipes, mas talvez pela quantidade de jogadores de um mesmo nível dentro do elenco, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi lá, pingou no G4 e acabou saindo, tem oscilado muito dentro da competição. E o maior problema do Palmeiras, no meu entendimento, é como visitante. O Palmeiras precisa, para se consolidar, para literalmente ser candidato a uma vaga para a Copa Libertadores da América, buscar pontos fora, sair com força, para que quando um time fora de casa faz os seus resultados, fala, pô, se fora de casa o time tem um aproveitamento bom, dentro de casa a tendência natural é somar pontos ainda mais, né? Então fica essa expectativa, é o momento, vai pegar um Fluminense mordido, um Fluminense em crise, mas isso não justifica. O Palmeiras tem que cuidar da vida dele e aposto até que pode se aproveitar desse momento do Fluminense. Tanto que nesse campeonato por pontos corridos, aquela história, empatar fora é bom resultado, Não. nem empate é bom resultado. Não. Em termos de briga por título, briga por Libertadores, não. O time tem que vencer fora também, coisa
coisa que o Palmeiras não tem conseguido jogando fora de casa. Eu também fiquei surpreso isso, imaginei até pelo perfil do Marcelo Oliveira, né, que o Palmeiras chegando no G4 talvez não saísse mais. Mas está ainda com uma campanha muito irregular, acho até natural, por estar formando um elenco agora. A ironia é que o Marcelo Oliveira não está mais no G4 e o Oswaldo Oliveira está com o Flamengo, né? Essa é a grande ironia, para ver que nem sempre o treinador é o principal responsável por uma campanha ruim. Mais ou menos o poste fazendo xixi no cachorro, né? Pois é. Tá por aí. Vou agora para o CT Rei Pelé, onde o repórter Adriano Dolfi acompanhou mais um dia de trabalhos do Santos, que depois de perder da Ponte Preta vai enfrentar o vice-líder Atlético Mineiro amanhã na Vila Belmiro. Ele conversou com o meia Lucas Lima, destaque no Peixe na temporada. É isso aí, Anitta. Boa noite a você. Hoje, o último treinamento antes do duelo contra o Atlético Mineiro. Dorival Júnior contando com os retornos do Thiago Maia, que estava suspenso. Vitor Ferraz, que estava sentindo um incômodo na coxa, também está confirmado para a partida. E o Lucas Lima, que retornou da seleção contra a Ponte Preta, confirmado também para esse duelo. Antes de falar do Atlético, Lucas, eu queria que você falasse da tua passagem pela seleção e essa expectativa aí pela convocação quinta-feira para as eliminatórias. Foi um momento único. Sempre sonhava em estar vestindo a camisa do Brasil, a amarelinha. Então, para mim, foram momentos que eu tentei aproveitar da melhor forma possível. É uma grande emoção entrar em campo vestindo essa camisa, tudo que ela representa. Então é isso, estou na expectativa sim, acho que fiz bons jogos, mostrei o meu valor ali dentro e agora é aguardar, esperar o que Deus tem planejado aí. Já teve muita gente dizendo, poxa, o Lucas voltou da seleção, não atuou tão bem. Mas tem que contar também o desgaste da viagem, o desgaste dos jogos na seleção, né, Lucas? Isso mesmo, tem uns desgastes sim, que é natural. Mas acho que não adianta dar muito essa desculpa aí, acho que sempre vou ser cobrado pelos bons futebols que eu venho apresentando. Então eu estou bem tranquilo quanto a isso, dar sequência agora aqui no Santos e, se Deus quiser, na seleção também. Partida contra o Atlético Mineiro aí para se recuperar, o Santos tem que pensar na vida dele no campeonato, mas um resultado, uma vitória, pode indiretamente ajudar o Corinthians aí na briga pelo título. Temos que pensar primeiro em nós, né? E precisamos muito desses 3 pontos. Vamos tentar, com todo respeito, fazer uma boa partida contra o Atlético, se Deus quiser sair com o resultado positivo. Depois a gente tenta tirar também o ponto do Corinthians aí, que vai ser bom também. Vai ter muito corintiano torcendo pro Peixe, Lucas? Acho que sim, né? Se vencemos o Atlético é bom pro Corinthians, então acho que os corintianos vai torcer sim, mas não podemos contar muito com a torcida dele, não. Temos que pensar no nosso aqui, na nossa torcida, no que a gente pode apresentar dentro de campo e fazer uma boa partida. Só pra gente encerrar, você retorna ao Brasil com o jogo às 11 da manhã, uma partida no meio de semana à noite e de novo o jogo 11 da manhã. Fica complicado a vida do atleta desse jeito, né, Lucas? É diferente, é meio complicado. Já disse para um monte de amigo que não gosta de jogar muito às 11, acordar cedo, mas temos que se adaptar, não podemos arrumar isso de desculpa e temos que vencer de qualquer forma. Legal, Lucas, obrigado, boa partida para você. Lembrando que o Santos não terá o Neto Berola, que por força de contrato não pode atuar. Já o Thiago Ribeiro, sim, esse jogador está confirmado no Atlético, pertence ao Santos, mas poderá atuar na partida. Do CT Rei Pelé, Adriano Dolfi, para o Gazeta Esportivo. Acho que a partida mais difícil que o Atlético vai ter daqui até o final do campeonato, exceção feita aquele jogo que ele vai disputar talvez o título com o Corinthians em casa, né? Se chegar lá nessa condição, é esse confronto contra o Santos. O Santos fora de casa é um, na Vila Belmiro é outro completamente diferente, Celso. Se mostrou assim, é um jogo complicadíssimo para o Galo e o Corinthians pode tirar proveito. Se arrancar algum pontinho lá no sul do país, eu entendo que o Santos amanhã sai com vitória frente ao Atlético Mineiro, que vem oscilando nessa fase. E o Tite disse, Celso, ainda ao término do primeiro turno, em entrevista coletiva, num jogo, não me recordo qual, lá na Arena, que o Corinthians e o Atlético, que estavam na ponta do campeonato, ainda permanecem, eles iam ter uma oscilação. O Atlético vem apresentando essa oscilação, o Corinthians ainda não. O Corinthians ainda não, está se superando, está mantendo a invencibilidade. E um jogo onde pode aparecer essa oscilação é o Santos. Por quê? Esse confronto contra o Santos? Pela qualidade do Santos, né? Qualidade do Santos, o Santos tem o artilheiro do campeonato e na Vila Belmiro tem se mostrado uma equipe muito forte e muito competente, apesar do tropeço forte contra a Macaca no último final de semana. Eu acho, Garrafa, que essa oscilação no Corinthians até aconteceu. 2 empates, um com o Palmeiras, com o Grêmio, que também foi num jogo que o Grêmio poderia ter vencido. Mas, claro, tem uma sequência difícil aí, né? Tem Internacional e tem o Santos, que é uma maneira de você
realmente comprovar essa força corintiana ou não. Agora o Santos, quem diria, né? Pode definir o campeonato. Pode definir o campeonato. Se ganhar do Atlético, por exemplo, e perder do Corinthians... Fiel da balança. Agora, se ganhar dos dois, se ajuda. E praticamente isso seria o ideal enfia pro no Santos, G4. Exatamente. Ganha do Atlético, ganha do Corinthians. Além dos pontos que levam o Santos até um G4, por exemplo, dá moral, porque ganha dos 2 melhores times do campeonato. Só que o Santos, no próximo domingo contra o Corinthians, quando entra essa história sua de fiel da balança, ele vai para a véspera do jogo pela Copa do Brasil. Né? E aí sabe-se lá como vem o Santos contra o Corinthians no próximo domingo. Ou seja, amanhã é um Santos forte. É um Santos que vai com o que tem de melhor. Já no domingo, o Dorival pode se dar ao luxo, mesmo com a equipe crescendo dentro do campeonato, de priorizar a partida da Copa do Brasil, né? No São Paulo, destaque no treino de hoje foi a entrevista do atacante Allan Kardec. Lembra dele? Que depois de sofrer uma séria lesão no joelho, começa a contar os dias para voltar aos gramados. A reportagem é do Osmar Garrafa. Desde a 4ª rodada da Copa Libertadores da América desse ano, Allan Kardec não entra em campo. O retorno está próximo. A recuperação tem sido um sucesso, mas chegar até aqui não foi nada fácil. Sempre foi difícil do início. E agora também, porque cada etapa, cada período que eu passo, eu tenho algo novo para fazer. E sempre quando eu dou início a essa novidade, é um pouco difícil você se readaptar a tais movimentos, a tais estilos de trabalho a se fazer. Em fase final de recuperação, Kardec não tem data confirmada para o retorno, mas já analisa a tabela na tentativa de projetar sua volta. Não vou fixar uma data, mas quando eu pego a tabela e vejo que seguinte do jogo do Avaí, que eu não terei condições, isso é claro. Nós teremos aí Copa do Brasil, um jogo com o Palmeiras em casa, se eu não me engano no dia 27, um jogo com o Vasco no Rio de Janeiro no dia 30, se eu não me engano também. São datas que eu pensei numa possível volta, mas tudo vai depender da minha parte física. Quando seu retorno acontecer, Kardec vai se deparar com um técnico novo no comando tricolor. Juan Carlos Osório assumiu o São Paulo durante a recuperação do atleta, mas isso não preocupa. Da parte profissional, dentro de campo, eu ainda não tive esse contato mais frequente de poder fazer um trabalho tático. Hoje eu fiz um primeiro trabalho técnico, que foi de finalização. Então, o Osório é uma pessoa maravilhosa, que sempre chega, que conversa, procura dar atenção a todos. Kardec está tão motivado que já traçou uma meta para poder ajudar o tricolor nesse final de temporada. Eu acho que é um desafio, eu sonho em fazer aí uns 7 gols. Eu sei que é uma meta que não é fácil de alcançar, principalmente por eu estar retornando agora nesse momento. Sei que tem um período de readaptação, de pegar o ritmo de jogo, mas eu sempre venho trabalhando com muita confiança e com fé de que as coisas podem acontecer dessa maneira e que eu posso ajudar a minha equipe. E o Allan Kardec, eu gosto do Allan Kardec. Acho que é um jogador que finaliza bem, tem um comportamento tático diferenciado. É daquele tipo de jogador que participa da marcação quando não tem a posse de bola, ajuda o time, sabe, não faz corpo mole. Não é aquele tipo de atleta que, quando perde a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Acho que é bom demais para se esforçar e ajudar o grupo. O Allan Kardec não. Eu acho que até se encaixa muito bem dentro daquilo que o Osório costuma pedir do time. Jogadores que tenham um bom passe, que tenham boa disciplina tática e que boa finalização também, né? Acho que o Allan Kardec, ele é um dos artilheiros, é um jogador que vai ser muito bem-vindo para o São Paulo nesse momento. Principalmente porque, projetando final de temporada e início da próxima, a tendência é que o São Paulo possa perder o Pato. Luiz Fabiano pode renovar como não pode renovar, e aí você ganha um jogador de qualidade muito boa. E um jogador versátil, isso é importante, é um jogador que não é aquele típico centroavante, não. Pode jogar mais centralizado, pode jogar mais aberto pelos lados. Nenhum tipo de problema, né? Então, o Kardec é uma notícia muito boa, ele precisa voltar ainda aí com mais 4 ou 5 rodadas, já à disposição do técnico Juan Carlos Osório. O São Paulo em 3 pontos. Sobre o jogo contra a Chapecoense amanhã, Rogério Ceni e também Luiz Fabiano retornam, são reforços importantes. São Paulo, me parece, a gente não pode cravar, porque o São Paulo oscila demais, mas São Paulo é favorito contra a Chapecoense, deve fazer a vitória para continuar nessa briga pelo G4, e o âmbito político do São Paulo está muito quente.
está muito quente. Hoje estourou aí uma crise muito grande com o CEO que foi demitido, que era uma pessoa da confiança do Abílio Diniz, que é conselheiro do São Paulo, e aí acabou sendo demitido. Tem um outro funcionário exercendo essa função. O Leco veio a público e disse que ele foi demitido porque o Aidar esperava que o Diniz viesse com aporte financeiro, aporte que não aconteceu, e está todo mundo no São Paulo lavando a roupa suja publicamente. O meu receio, Celso, é que isso respingue dentro de campo. Quem já viu São Paulo, né? Não é? Viu São Paulo hoje. Antes era aquela... Enfim. Os cardeais, né? Pois é. Diz que vai rolar até BO, viu? Vai rolar. É verdade. Aliás, eu li no Estadão. E falando em dirigentes, antes que eu perca aqui só, o Estadão deu hoje. Del Nero deve ser indiciado pelo FBI. Parece que jogou o passaporte fora, inclusive. Pois é, não sai do Brasil por nada. Eu tenho que dar o resultado da enquete, Vamos antes lá. que o Barba grite no meu ponto. O Corinthians vai manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro? Sim, 55%, não 46%. Quase rolou um empate. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, 10h30 da manhã, a gente volta a se encontrar no Super Esporte. O Celso? No Jornal da Gazeta, daqui a pouquinho, Gamberini e Stella Gontijo me esperam. E o amanhã Garrafa? Estaremos no Super Esporte Ai, depois de do novo. Gazeta Esportiva. Você tá enjoada? Que saco. Vamos variar, né? Tchau, gente. Tá bom, Boa tchau. noite. Tudo Você de me paga bom. amanhã. Touch and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say.